dois vetores no plano, tá, não formam uma base do plano. Tá? Quando eu falo plano, eu imagino, né, o plano cartesiano. Né? Então, qualquer dois vetores não paralelos escreve uma base do plano. Mas, para facilitar o trabalho, né, que se tem com vetores, né, se escolhe, então, uma base, né, de vetores que seja ortogonal, porque os vetores ortogonais eles trazem uma série de propriedades maravilhosas, como o teorema de Pitágoras, relações métricas, relações trigonométricas, né, enfim. E essa base ela é chamada de ortonormal porque ela é normalizada. O que é normalizado? Os meus vetores eles são unitários. E quem são esses vetores que compõem essa base? Né? São os vetores I e o vetor J. O que é o vetor I? O vetor I é o vetor horizontal unitário. Né? Ou seja, é a referência da direção horizontal. Tá? O que é o vetor J? O J é a referência do vetor vertical. Qual o tamanho desses vetores? O tamanho desses vetores é 1, ou seja, uma unidade. Eu estou em centímetros, é 1 centímetro. Estou em 1 metro, é 1 metro. Enfim, a gente disse que o tamanho desse vetor é 1. Tá? Então, por isso que eu estou denotando. Módulo de I é igual ao módulo de J é igual a 1. Então, isso permite que se possa fazer uma série de continhas, se simplifique muita coisa. Né? E quando eu falo simplificar, tornar a coisa mais simples. Então, por exemplo, se eu estou com esse vetor aqui, né? Você vê por aí o vetor 3i mais 4j. Daqui a alguns dias só vai aparecer i e j para tudo quanto é lado. Como é que eu vou representar esse vetor no plano cartesiano? Tá? Então, o que acontece? Eu tenho quantos i's? Eu tenho 3 vetores i's. Tá? Então, se eu olhar aqui, eu tenho... Deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho 3 vetores i. 1, 2, 3. Quantos vetores j eu tenho? 1, 2, 3, 4. Se eu faço... Então, tem 3i, 4j. Se eu faço paralelogramo, tá? Que é sempre a regra do paralelogramo, falei, aqui o meu vetor V. Tá? 3i mais 4j. Então, se eu for lá, no plano cartesiano, marcar 3, marcar 4, eu junto aqui, eu tenho e traço o meu vetor, né? Se eu pego o ponto P, que é 3 para x, 4 para y, tá? Esse é meu pontinho aqui. O meu vetor V, ele também vai ser quem? Vai ser o vetor que sai de O para P. Né? Ou seja, o vetor OP. Esse vetor O aqui é o meu ponto O, né? A gente sempre vai chamar de O o ponto da origem, né? Então, tá. Então, são duas maneiras distintas de descrever a mesma coisa. Tá. Módulo. A norma ou módulo. Muitas vezes a gente vai falar em norma, né? Às vezes a palavra norma aparece. E a notação também, né? Às vezes pode aparecer duas barrinhas assim, ou essa anotação aqui. Às vezes vocês vão pegar um livro e aparece essa anotação. Ah, mas o professor falou disso aqui. Isso aqui é diferente disso? Não, é a mesma coisa. Tá? Como é que se calcula o módulo de um vetor, né? O comprimento do vetor? O comprimento de um vetor, né? A gente vai fazer isso agora. Bom, primeiro, a gente tem que observar que quando eu escrevo o vetor desse formato, né? Às vezes, quando eu falo de um vetor geral, eu digo assim, o vetor geral eu tenho
componente na direção horizontal e uma componente na direção vertical. Então, o v de x é a minha componente vertical, a minha componente horizontal, e v de y é a minha componente vertical. E se você quiser, também pode representar na forma matricial, que dá na mesma, né? V de y. Certo? Muito bom. Então, como nós vamos fazer esse cálculo? Né, para calcular o módulo. Então, o que acontece? Eu posso, né, ou seja, essa medida aqui, ela corresponde à componente em y, né, ou seja, é a mesma medida aqui. Essa medida aqui é a componente em x, mesma medida aqui. O que nós temos? Né? Aqui eu tenho o módulo. Né? O módulo é a distância que vem desse pontinho aqui até esse pontinho aqui. Esse é o módulo. Né? Então, viu na aula passada, ele é o comprimento do vetor. Então, dessa maneira, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Como eu estou trabalhando no plano cartesiano, né? Nós temos um ângulo reto entre os eixos, então, o ângulo reto leva para todo, a gente leva para todo lado. Eu tenho um triângulo retângulo, então quem é a minha hipotenusa? É o comprimento, né? Ou seja, o módulo de V. Desta maneira, né? O módulo de V nada mais é do que a raiz quadrada, né? De V x ao quadrado mais Vy ao quadrado. Tá? Então tá. Vamos começar a calcular módulo de vetor. Então, por exemplo, eu tenho essa situação. Eu tenho meu vetor U, eu tenho meu vetor V. E nós queremos agora calcular o módulo de W. E o W é quem? É U mais V. Então, nós já tínhamos calculado o módulo de W. Né? Nós já tínhamos calculado quem é o W, né? Temos calculado que o W é 3i mais 2j. Então, como eu vou calcular o módulo de W? Muito simples, né? Então, eu venho aqui, faço raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Né? Então, quanto é que dá? 9 mais 4 deu 13. Raiz de 13. E aqui fica também aquela vamos dizer assim, eu pergunto, né, aqueles que certamente já pensaram assim, corta a raiz com esse, corta a raiz com esse, dá 3 mais 2, 5. Né? Sempre tem aquelas pessoas que praticam atentado violento ao pudor. 5. Raiz de 13 não é 5. Raiz de 13 é 3 alguma coisa. Então, não me façam isso, tá? Eu falo isso porque eu já vi acontecer. As pessoas querem fazer simplificação e não dá para simplificação. Ô, professor, só uma dúvida que eu queria falar, mas daí o senhor estava explicando e eu não quis interromper. Aqueles números lá, 2, menos 1, mais 1 e 3, de onde é que vieram? Eles são do exercício, né? Do exercício. Isso aqui, ó. Ó, considero os vetores, eu considero esses vetores e vou fazer a soma, tá? Então tá, então vamos lá. Então, aqui está meu vetor U, aqui está meu vetor V. Fez a soma. Então, o comprimento aqui, esse comprimento aqui mede raiz de 13, né? Ou seja, botar uma régua aqui em cima, isso vai ser aproximadamente, se eu botar aqui na minha calculadora, deu 3,6, né? A raiz de 13 é aproximadamente 3,6. Tá? Né? Então, se eu pegar o vetor unitário em qualquer direção, tá? Aqui nós temos vetores unitários nas direções I, J. Eu posso ter um vetor unitário em qualquer direção. Se eu tenho um vetor, né? Eu tenho um vetor V qualquer. Tá? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui é o meu vetor V qualquer. E eu quero saber qual o versor desse vetor. Tá? Então,
Ou seja, eu quero saber quais são as componentes, que compõem o vetor unitário. Então, por exemplo, esse vetor em azul, né, ele ou seja, essa medida aqui é 1, ou seja, esse vetor aqui ele tem uma unidade. Tá? Ou seja, é uma unidade da unidade geral. Se aqui for centímetro, então aqui é 1 centímetro. Tá? Então a questão é saber quem é essa coordenada e quem é essa coordenada desse vetor. Então se verificou o seguinte, que se eu pego um vetor, né, eu pego o meu vetor V, né, divido o meu vetor V pelo módulo dele, ele carrega a seguinte propriedade. Né? Eu peguei o vetor V e dividi ele pelo módulo. O que é dividir pelo módulo, professor? É a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre o módulo. Né? Ou seja, se eu tenho isso aqui, é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre o módulo de V. Né? Por exemplo, se o módulo é 2, então é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Né? Ou seja, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Né? O que se sabe? Que se eu pegar, né, se eu tomar o módulo desse vetor aqui, né, o que vai acontecer? Vai ficar o módulo de V dividido pelo módulo do módulo. O módulo do módulo é o próprio módulo, né? Ou seja, esse vetor aqui tem tamanho 1. Então, esse vetor aqui, ele tem tamanho 1. Tá? Se ele tem tamanho 1, o que se pensa? O que se pensou? Em a componente, então, V, o meu vetor V, ele tem um V de x e ele tem uma componente em y. Ele está sendo dividido pelo módulo, né? O que vai acontecer? Eu tenho aqui uma soma de fração, né? Então, se eu tenho uma soma de fração, eu vou ter V de x sobre o módulo de V, vezes o i, mais o V de y sobre o módulo de V, né? Vezes j. Bom, essa aqui é a minha componente, né, horizontal, e essa aqui é a minha componente vertical. Certo? Então, as componentes do versor correspondem à componente do vetor dividido pelo módulo. Tá? A grosso modo falando. Então, vamos explorar essa ideia. Então, determine as coordenadas do versor U menos 2V. Então, tá. Vamos ver o seguinte. Que é meu vetor U? 1 e menos 2. Que é meu vetor V? 3 e 1. Tá. Então, eu tenho meu vetor U, que é 3 menos 1, melhor, 3 e 1, e 1 e menos 2. Tá? Vamos só pegar o nome dos dois. Então, o U é 1 e menos 2. O V é 3 e 1. O que acontece? Eu marquei aqui, o meu vetor U é 1 e menos 2, e o meu vetor V é 3 e 1. Como eu quero fazer, né, a conta que se está fazendo, né? Vamos voltar lá e vamos ver qual é a conta. A conta é U menos 2V. Então, se eu fazer U menos 2V, eu vou manter o U e vou somar com menos 2V, né?
Aqui está o meu menos 2v. Ó. Esse aqui é o meu menos 2v. Tá? Eu peguei o meu vetor v, multipliquei por 2, e como tem um sinal negativo, trocou-se, inverteu-se o sentido. Né? Aqui, né? As contas apareceram aqui em cima agora. Então, okay. Então, fazendo as continhas, essas são as contas. Então, 1 e menos 2, né, para o U, e 3 e 1 para o V. Então, o que aconteceu? Eu multipliquei por menos 2. Então, ficou menos 6, menos 2. Então, ficou 1 menos 6, menos 2 e menos 2. Né? E aí, então, ficou esse vetor aqui, em azul. Dá para ver que nós temos, então, o resultante, que vai ser quem? Aqui está meu vetor resultante, que é 5 menos 4. Ó. 5 e menos 4. Aqui. Tá? Tá, mas a questão é, ele quer saber quais são as coordenadas do versor. Então, para isso, a gente precisa calcular o módulo do meu vetor. Como é que eu calculo o módulo do vetor? Né? Eu vou fazer um 5 ao quadrado mais 16 ao quadrado, né? Tomar a raiz deles. Então, 25 mais 16 dá 41, raiz de 41, só para enxergar aqui, deu 6,4. Então, esse aqui é 6,4. 6,4 aproximado. Então, essa medida aqui, se eu botar a régua, dá aproximadamente 6,4. O meu versor vai ser quem? É menos 5 dividido por raiz de 41 e menos 4 dividido por raiz de 41. Simples assim. Então, estas são as componentes do versor. Né? Então, o que acontece? Se eu marcar, ó, eu marquei em vermelho aqui, ó. Marquei em vermelho. Ó, menos 5,4. Então, aqui está essa distância aqui é 5,4, negativo. Essa distância aqui é 4 raiz de 41. Aqui é 5 sobre raiz de 41. Marquei essas coordenadas, elas são negativas. Então, a gente vê que esse vetor em